Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com o Kips e nós vamos analisar 2 anúncios com vocês que juntos faturaram mais de 70 milhões de reais. E a lógica da aula é bem simples, ela está dividida em 3 fases, onde primeiro a introdução, nesse momento aqui, depois a gente vai para a parte do método, o racional por trás da criação desses anúncios e, por fim, destrinchar esses anúncios linha por linha, mostrando para vocês exatamente qual foi a ideia na hora de escrever esses anúncios. Mas antes da gente começar a análise em si, né, destrinchar esses anúncios, tem uma coisa que eu considero muito importante a gente falar, que assim, talvez hoje você já seja um copywriter e você esteja preenchendo formulários e não importa ali o que você coloque no seu portfólio, as copies que você escrevam, você não está conseguindo uma vaga em uma operação, ou você já até está trabalhando em uma operação em uma empresa, talvez até esteja rodando com a sua própria empresa, mas as copies não estão validando, seus criativos não estão escalando, muitas vezes eles não estão nem vendendo e você não está conseguindo entender o porquê. E assim, eu entendo muito isso porque eu já estive nesse lugar, acredito que o Gips também, de escrever anúncios que não vendiam sequer R$1, que não validavam. E a única diferença, eu te garanto, entre a Angélica que não tinha nenhum resultado, que escrevia criativo que sequer vendia, e a Angélica que hoje já vendeu múltiplos 9 dígitos, mais de 100 milhões de reais, é o ambiente e o conhecimento que eu acessei nessa fase. Nesse momento, a maioria das pessoas acham, né, quando estão nessa fase inicial, que não conseguem acertar, ou que não conseguem entrar em uma operação, duvidando se realmente o mercado é real ou não, acaba caindo naquele questionamento, né, nossa, mas eu me esforço tanto e não tá acontecendo as coisas. E eu realmente vejo pessoas entrando aí em desafios, fazendo copy todos os dias, e essas copies não validando, e ninguém, nenhuma operação notando essas pessoas. E no final das contas, não tem a ver com a sua dedicação, não tem a ver com a sua capacidade de entregar resultado ou qualquer outra coisa do gênero, tem a ver justamente com o que a Angélica falou, de você estar no lugar errado, consumindo as coisas que não funcionam, que funcionaram há um tempo atrás. A maior parte dos gurus, e a gente está aqui para ser bem transparente, a maior parte deles estão falando coisas que eles não vivem, e a gente vive disso daqui. Então, inclusive, foi essa a ideia inicial que criou o CopyLab, a gente poder compartilhar conteúdos que sejam do nosso dia a dia, o que a gente está fazendo, o que está funcionando, o que a gente está fazendo que não funcionou, e coisas realmente do dia a dia de um copywriter, que você também vai poder pegar e vai poder aplicar, e sem dúvida alguma vai acelerar todo o seu processo, assim como a Angélica falou algo bem importante, né? A Angélica é a mesma que não faturava nada lá atrás, é a mesma de múltiplos 9 dígitos de faturamento. A diferença não foi ela, não foi a capacidade dela ou qualquer coisa do gênero. Foi simplesmente o conteúdo que ela estava consumindo. E por a gente saber que isso é algo tão importante, a gente resolveu criar o CopyLab para compartilhar e passar esse conteúdo adiante para vocês aí também. É isso, o Kips tem uma analogia, inclusive, que eu gosto muito, né? Que ele fala sobre você tentar ligar o seu carro pela manhã e se o seu carro tá sem combustível, não importa o esforço que você vai colocar, se você vai acelerar, você simplesmente não vai sair do lugar. Então, entendam que a fonte que vocês estão bebendo, o conteúdo que vocês estão consumindo, é o combustível que você precisa colocar ali no seu carro para que todo o esforço vale a pena e gere, de fato, um movimento na sua vida e nos seus resultados. E pensando nisso, como ele falou, a gente tá aqui produzindo esses conteúdos para vocês, mostrando o que tá funcionando no campo de batalha real da Copy. E é por isso também que o CopyLab nasceu aí, e sempre com a intenção de trazer o que funciona agora e o que tá mais atualizado no nosso mercado. E para esse conteúdo ficar mais claro para vocês, eu acho que um grande problema que a gente tem quando tá estudando o Copy em si é a falta de clareza. Então, para trazer mais clareza, a gente decidiu trazer a psicologia por trás dos anúncios primeiro, antes de destrinchar cada linha, através dos elementos de conversão. Quando vocês entenderem isso aqui, vocês vão conseguir perceber que não é a copy mais bonita ou a mais complexa que vende, mas sim a copy que a gente monta melhor com cada um desses elementos. Isso é bem importante, que imagina que você está fazendo uma receita, tem alguns ingredientes ali para você colocar. É exatamente isso. Os elementos de conversão são elementos que não necessariamente precisa ter todos ali de uma vez só, mas que eles são coisas que você precisa ter para que a conversão aconteça. Então, muito lá no início, quando eu comecei, eu olhava para uma copy e pensava assim, caramba, como isso vende? Por que isso vende? E não ter essa clareza, não ter esse método, como a gente colocou aqui, fazia com que isso se repetisse sempre. Então, até mesmo copies que eu escrevia, vendia, e eu não conseguia entender muito bem o racional. E comentando um pouquinho agora aqui, né, desse racional por trás, a gente divide algumas etapas essa questão aqui dos elementos de conversão. Então, todo anúncio, ele precisa começar fazendo a pessoa parar de dar o scroll, né? Ela tá lá no Reels, ou seja, qual lugar que ela esteja, ela tá com a atenção dela focada no conteúdo daquela rede social que ela tá consumindo. Ela não tá lá para comprar nada. Então, o principal esforço que a gente tem é pegar a atenção dessa pessoa. Como vai ser? Vai ser com uma prova de algum famoso que tá falando alguma coisa? Vai ser alguma trend? Enfim, a gente precisa capturar a atenção dessa pessoa, tornando a nossa mensagem de vendas o mais orgânica possível, para que realmente a pessoa não imagine que aquilo é um anúncio. Então, formato, impacta, enfim, o nosso hook é a parte extremamente importante, tirar essa pessoa do scroll. Depois a gente vem para a segunda fase, que é a conexão. Depois que a gente tirou a pessoa do modo scroll ali, a gente precisa se conectar com essa pessoa. E essa pessoa ela vai ser conectada através das dores, dos desejos, dos elementos que fazem parte do dia a dia dela. Então, se a gente está vendendo um produto de emagrecimento, não adianta a gente falar sobre uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo dali. Por exemplo, a gente começa a falar de dores articulares e a gente leva para a nossa VSL de emagrecimento. Não vai funcionar. A gente pode até pegar a atenção dessa pessoa, mas a gente não vai conseguir gerar conexão que depois transforma em uma conversão lá na frente. Então, o segundo elemento bem importante é essa conexão. Depois a gente tem a terceira fase, que é a desvalidação. A gente precisa entender o que essa pessoa
pessoa já tentou, todas as frustrações que ela teve também, e desvalidar isso. A gente precisa falar, isso não é sobre isso, nem sobre isso, nem sobre isso daqui. É uma coisa diferente, que inclusive encaixa com o quarto elemento que você precisa ter no seu anúncio, que é o mecanismo. Você precisa ter algo único, seja só um elemento de curiosidade, nome chiclete, como alguns chamam, seja um problema que você vai explicar para a pessoa, ou seja a solução. Esses dois argumentos aqui, eles andam muitas vezes juntos. A gente desvalida as coisas que as pessoas estão acostumadas, e depois a gente justifica algo novo para sustentar essa desvalidação que a gente falou. Por fim, a chamada da ação, né? A CTA mesmo ali, propriamente dito. Então, esses elementos todos juntos, eles formam ali os elementos de conversão. É claro que tem outras coisas no meio de tudo isso, que nos próximos conteúdos a gente vai acabar falando também, mas no geral, de forma simplificada, é isso daqui. São esses elementos que o seu criativo precisa ter. Muitas vezes, pode ser que você não vai ter todos eles, talvez você não tenha desvalidação em algum ou algo assim do gênero, mas no geral, esse é o motor central para a venda acontecer. Né? Quando você estiver pensando em copy, sempre pensa a nível de uma receita, como eu falei. Pensa que você está fazendo um bolo e você tem os ingredientes. Então, para o bolo ficar bonito, para ele realmente crescer, você precisa seguir certinho. A mesma coisa a conversão. Para a conversão acontecer, você precisa de alguns elementos. Esses elementos, como eu mencionei, atenção, conexão, validação, mecanismo e ação, por fim. É isso. Muito bom. Então, dito isso, antes da gente começar aqui a bater linha por linha, todos esses elementos aqui, eles só funcionam, e eu acho importante a gente destacar, depois que você domina muito bem o seu público, tá? A gente pode falar mais disso em um outro momento, mas você só vai conseguir conversar muito bem com isso daqui se você entender quem é o seu público e como ele tá falando, para você saber o que ele tentou e não funcionou, para você não cair numa cópia ali muito genérica, para você saber até como chamar ele para a ação ali, de fato, de uma forma assertiva, e principalmente para você parar essa pessoa no scroll, tá? É aquilo que eu sempre falo sobre você inserir a isca certa. Então vocês vão ver aqui que na maneira que a gente construiu o anúncio, a gente vai bater nesses pontinhos. Perfeito, vamos começar? Vamos lá. Separei aqui um primeiro anúncio, e esse anúncio aqui eu trouxe dois ganchos, né, dois hookzinhos ali iniciais dele, e os dois escalaram muito fortes, né? É um anúncio de emagrecimento, e juntos eles venderam ali, esses dois hooks com o corpo do anúncio em si, venderam mais de 50 milhões em uma única oferta. Então é um anúncio que foi muito, muito forte mesmo. Então, juntos esses dois hooks aqui com o corpo desse anúncio venderam mais de 50 milhões, então é um anúncio que realmente, em uma única oferta, foi um resultado muito expressivo. E eles têm uma coisa em comum, os dois hooks, que foi uma prova midiática. É um corte de um programa de TV que ele já trazia um elemento de prova, né? De que aquilo era viral, de que as pessoas já estavam viralizando aquilo nas redes sociais. Então, ele já provava logo de cara o nosso mecanismo aqui da solução, a nossa receitinha. Então, quando a gente traz isso para o nosso anúncio, esse elemento de prova, logo no começo, a gente tem um elemento já de credibilidade muito forte. E eu acredito que isso foi, assim, um dos fatores que fez com que esses anúncios escalassem muito. E, além disso, a questão do formato em si. O formato hoje, quando a gente está falando de anúncio, o formato é uma coisa que importa muito. Antigamente, a gente atribuía isso só à copy escrita em si. Mas hoje a gente tem que entender a copy como formato também, como o avatar que você vai escolher, o ponto de vista. Tudo isso vai fazer muita diferença no seu anúncio. E isso tudo, eu acredito que pensar nisso tudo, montar esse anúncio por inteiro é papel de um copywriter. E é o que difere um copywriter que muitas vezes não tem resultado para alguém que vai gerar múltiplos 8, 9 dígitos. Uma coisa legal para acrescentar aqui também é que muitas vezes na hora que a pessoa está escrevendo, ela quer só ficar empurrando os argumentos através do avatar ali, ou do especialista, que seja. Quando, na verdade, ela tem vários outros recursos, e um desses é a prova midiática. Ela pode pegar algo que outra pessoa está falando e utilizar aquilo dali. Então, você aumenta muito a credibilidade, a autoridade, ao invés de falar, colocar outra pessoa falando. E não só nisso, mas tem provas demonstrativas e vários outros argumentos que também servem como um recurso de copy, ao invés de simplesmente escrever. E é por isso que tem a importância da copy, como você falou, mas hoje em dia tem a importância do formato, como que a gente vai transmitir aquela mensagem, e existem várias formas de fazer isso hoje em dia. Então, depois dessa prova midiática que vocês vão conseguir acessar ali, através do documento que a gente vai compartilhar com vocês ali no Copylab, mas basicamente é uma prova que já mostrava que aquilo tinha viralizado nas redes sociais, trazendo esse elemento de credibilidade. Os dois hooks aqui também, a gente trabalhou de uma forma neles que tinha muito a ver com sazonalidade. Então, a época que aquela copy subiu. Essa copy a gente testou ela em setembro, se eu não me engano, e ela rodou nos Estados Unidos, e nós tínhamos dois feriados próximos. O primeiro era o Dia de Ação de Graças, que acontece em novembro, e o segundo era o Natal, em dezembro. Então, elas encaixaram muito bem com essa sazonalidade, que são períodos que as pessoas têm eventos em família, que as pessoas têm essa questão, muitas vezes, de o evento em família, às vezes ele gera um constrangimento, principalmente quando a pessoa ela não tá se sentindo confortável de alguma forma com o próprio corpo, pro nicho aqui de emagrecimento. Então, eles casaram muito bem. O primeiro hook aqui, então, e se eu te dissesse que essa receitinha de 3 minutos é capaz de deixar qualquer mulher em forma para o Dia de Ação de Graças? Então, a gente já traz aqui a questão de ser uma receita, já traz a ideia de caseiro, de 3 minutos, quebra aquela objeção, já que nós temos ali de será que é difícil, será que é complexo, e que
qualquer mulher, é capaz de deixar qualquer mulher em forma. Então, é aquela questão que a gente quebra o ceticismo de será que funciona pra mim? Que muitas mulheres têm. E a segunda é, e se aparecesse um vídeo magicamente pra você ensinando uma receitinha caseira para ficar em forma para o Natal? Então, traz a mesma ideia de receitinha caseira e a gente também pega uma fatia do nosso público que acredita naquela sensação de, nossa, parece que esse vídeo apareceu pra mim na hora certa, né? Quase como se fosse um sinal. E essas coisas têm bastante força, dependendo do nicho que você tá. E o nicho de emagrecimento, aqui que a gente tá conversando com mulheres, elas geralmente têm essa crença. Então, é aquela prova ali, aquela chamada que a gente chamou, que a gente colocou aqui em cima como atenção, né? Tipo, pra parar o scroll, que já conversa muito bem com o nosso público. É uma isca muito bem inserida, porque são elementos que elas já desejam, que elas já acreditam e que fizeram elas pararem o scroll ali naquele momento. A importância da especificidade é bem relevante na copy, tanto em momentos sazonais, por exemplo, quando a gente faz uma copy falando de Natal, e a gente está próximo do Natal, a gente vê a conversão realmente aumentando. Então, também pensar a lógica, né? A VSL, ela nada mais é do que um vendedor genérico. Se a gente traz para um vendedor, né, se fosse uma pessoa individual, entendendo as dores especificamente daquela pessoa, a conversão seria muito maior. Só que como a gente quer escalar, a gente faz um vendedor genérico que é a VSL. Então, quando a gente tenta trazer um pouco mais de especificidade, seja no anúncio ali, seja no hook ou no corpo do anúncio, isso impacta muito na conversão. Então, isso é bem importante. E também tem uma coisa legal aqui de comentar, acredito eu, é que a gente testou esses anúncios em setembro, né, quando eles escalaram em setembro, mas eles escalaram todos os próximos meses, ali, setembro, outubro, novembro e dezembro, muito forte, acredito eu, por conta dessa sazonalidade mesmo, que foi muito bem trabalhada, tá? Aí aqui a nossa transição, que casou muito bem com os dois hooks, já foi a melhor parte, sem exercícios, sem dietas e sem medicamentos. Aqui, quando a gente falou pra vocês sobre essa questão da desvalidação, a gente já sabe que o nosso público testou e que não funcionou muitas vezes, e eles não querem aquilo de novo. Então, quando a gente tá falando pra vocês sobre, quando a gente coloca na copy sobre, você não vai precisar fazer exercício, não vai precisar fazer essas dietas mirabolantes, né, que todas as mulheres já tentaram e que muitas vezes não tiveram resultado, que você não vai precisar usar medicamentos, né, a gente deixou claro que é uma receitinha, mas a gente quebra essa objeção aqui, que é sem medicamento, a gente já desvalida tudo que ela tentou antes e que ela não quer repetir de novo, ela não quer perder tempo, não quer perder dinheiro de novo com essas coisas. E como? Bom, eu te ensino. Você vai misturar uma banana com esses 3 ingredientes caseiros que juntos causam um efeito bariátrico no seu corpo, então é só esperar a mágica acontecer. E tudo isso em apenas 3 minutinhos. Tem uma coisa interessante nessa frase aqui também, quando a gente pega pra analisar, tipo, por exemplo, a banana. Não sei se foi consciente ou não na hora de quem escreveu aí a VSL, mas se a gente olha lá no YouTube, já tem muitas pessoas que acreditam que banana emagrece, tem vários vídeos virais. Então a gente chama isso de superestrutura. As pessoas já acreditam em algo e a gente se ancora nisso para trazer os outros argumentos. E tem outra coisa que é bem interessante também, né, quando fala 3 ingredientes caseiros. O que na verdade está sendo falado aqui, não é, isso daqui não quer dizer, não é um elemento de copy super atrativo, né, 3 ingredientes caseiros, só que é um elemento de curiosidade, tá falando 3 coisas que são caseiras, e eu não falei quais coisas são, então a gente tá indo pro lado dos gatilhos mentais ali da pessoa, que é a curiosidade, ela é curiosa, ela quer descobrir as coisas. Então quando a gente fala que é a banana, que é uma super estrutura, comba isso com 3 ingredientes, a gente tá aumentando ainda mais essa curiosidade. E no final das contas, o papel mais importante do anúncio é justamente esse, gerar muita curiosidade, que ela só vai ser sanada quando a pessoa clicar na CTA para ver o vídeo completo onde se revela isso. Então essa construção, ela é muito importante, né? E aí, claro, comba junto causam um efeito bariátrico no seu corpo, que aí, além de ter essa curiosidade, vem mais o benefício ainda daquilo dali, que é um benefício rápido e expressivo, que também está ancorado no bariátrico, que é uma superestrutura. As pessoas já sabem o resultado de uma bariátrica. E, inclusive, também é explicado aqui no anúncio depois, né? E a simplicidade, eu acho que ela conecta muito, né? Ali em cima a gente fala sobre conexão. Então, quando a gente tá falando de banana, que é algo que as pessoas têm em casa, que muitas pessoas já usam na dieta, seja para emagrecer, uma pessoa que vai treinar, enfim, elas já estão associando aquilo. É uma superestrutura, como o Kips falou. E essa questão dos 3 ingredientes caseiros também traz a simplicidade. A gente vai reforçando isso ali ao longo das linhas, quando a gente fala, é só esperar a mágica acontecer. As pessoas, elas querem emagrecer como se fosse um passe de mágicas. E tudo isso em apenas 3 minutinhos. Tem uma sequência aqui de frases que elas demonstram muita simplicidade, muita facilidade, e isso conecta com o nosso público, tá? Com essas mulheres. E aqui, como o Kips falou, a gente dá mais uma explicação para esse efeito bariátrico, para que isso não fique de uma forma muito solta, para que não pareça marketing demais, digamos assim, né? Então, e quando eu digo efeito bariátrico, é porque essa receitinha, se tomada corretamente, é capaz de fazer alguém perder tanto peso que vai parecer que a pessoa fez uma cirurgia bariátrica. Então, a gente tá explicando aqui que não é só, não tô falando efeito bariátrico por si só, né? Como um clickbait. Eu tô falando que se você fizer isso do jeito certo, usar do jeito certo, você vai perder muito peso e o resultado ele pode sim ser semelhante a de uma pessoa que fez uma cirurgia de fato, tá? Muito bom. E isso daqui também tá, né, na parte ali, quando a gente vem para os elementos de conversão, na parte do mecanismo, que, querendo ou não, é a parte da solução. Não se aprofunda na função do mecanismo e tudo mais, mas ajuda a sustentar o que foi dito. Exato. E aí aqui, obviamente, né, mas com uma diferença importante. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, muitas vezes as pessoas elas já associam algumas coisas. Por exemplo, flacidez, de quem emagrece muito rápido.
uma preocupação do nosso público, e a gente só descobre isso fazendo uma boa pesquisa de público, é justamente os efeitos ali, as consequências, digamos assim, desse emagrecimento rápido, né? E o que as pessoas mais têm medo, o nosso público, é o efeito sanfona, que lá nos Estados Unidos é conhecido como efeito ioiô, é ficar com pele sobrando, é ficar com o aspecto de flacidez. Então a gente já quebra essas objeções aqui também, né? Então, como a diferença é importante, com essa receita você não vai sofrer com efeito ioiô, nem ficar com pele sobrando ou aquele aspecto de flacidez. Lembrando, gente, que muitas vezes se eu como copywriter fosse escrever isso daqui com as minhas palavras, eu não falaria assim, mas é assim que o meu público fala. Ele fala sobre pele sobrando, sobre flacidez. Então, é uma forma da gente se conectar com o público também. E tem uma coisa legal, né, que o Eugênio, ele fala bastante, que a copy, ela não é escrita, ela é montada. E justamente o que a Angélica falou, ela não escreveria dessa forma, ela não falaria, talvez, pele sobrando. Ela falaria excesso de pele, talvez, não sei. Mas, no geral, é isso daí. A gente tá montando a copy, a gente não tá escrevendo. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei escrever, não fica legal o que eu escrevo, não sei o quê. Mas é porque, às vezes, tá escrevendo da sua cabeça. E quando você escreve da sua cabeça, você não vai conseguir se conectar com o público. Quase 100% dos casos, você não é o público que vai comprar ali na VSL, né? Por isso que até muita gente fala, nossa, mas como é que VSL vende, né? Um vídeo longo e tudo mais. Vende porque você não é o público, justamente por isso. Então, quando fala, né, sobre a pele sobrando, aspecto de flacidez, ela não tá criando esses argumentos, ela não tá... copy é muito diferente de um texto literário ou qualquer outra coisa. No texto que você está escrevendo uma poesia, você precisa criar as coisas. Aqui você precisa montar, colocar as peças nos seus devidos lugares. Isso não quer dizer que você precisa, como eu falei, criar. Você só vai montar, vai colocar lá o efeito ioiô, vai colocar a pele sobrando, vai colocar o aspecto de flacidez, que é uma coisa que já tá dentro da mente da pessoa. Você só vai canalizar isso nesses blocos aqui, como a gente tá mostrando. Ótimo. Aqui em cima, né, a gente falou conexão, falar algo que conecte. E nesse bloquinho aqui da nossa copy, a gente vai trabalhar essa conexão, além da forma que a gente tá falando aqui o tempo todo, já gerar essa conexão, parecer uma conversa, a gente entra com aqueles elementos ali, né, do eu também. Então, ó, e como eu sei disso? Bom, eu costumava viver brigando com a balança desde que eu ganhei meu segundo filho. E agora, olhe pra mim. Então, aqui a gente tá trazendo essa vulnerabilidade, a mulher, ela tá expondo ali um pouco dela, mostrando que ela é uma pessoa como aquela que tá ouvindo, que ela também passou por esse problema. Apesar, né, dela tá ali hoje magra no vídeo, ela também passou por isso, trouxe a especificidade, que foi depois do segundo filho dela, que ela vivia brigando com a balança, mas que hoje ela já tinha perdido, né? Eu mandei embora 51 libras em apenas 2 meses, e eles nunca mais voltaram. Esse nunca mais voltaram aqui, ele parece inocente, mas isso daqui para mulheres que lutam com a balança, isso é muito forte, porque muitas vezes eu conheço várias pessoas que elas flutuam muito peso, elas conseguem perder peso e recuperam rapidamente. Então, isso daqui reforça bastante o nosso mecanismo, né, da solução, e eu considero que é um elemento, apesar de simples, um elemento chave, tá? Exato. Bem importante isso daqui. E aqui a gente vai começar a nossa chamada para ação. Eu sempre gosto dessa chamada para ação um pouco mais, colocar alguns elementos aqui dentro para que ela não fique um simples clique no botão. Então, a melhor parte é que meu marido, que é o criador da receita, gravou um vídeo ensinando passo a passo para preparar essa receita incrível de banana e começar a sentir as suas calças ficando largas ainda hoje. Esse começar a sentir as calças ficando largas, a gente tá dando um pouco de dimensão a mais para ela do impacto que aquilo trouxe na vida dela. Então, não é só o peso na balança. As calças, de fato, estão ficando largas. Isso daqui, muitas mulheres, quando estão perdendo peso, ou homens, enfim, eles estão sentindo isso primeiro nas roupas antes da balança, assim. Então, é bem legal a gente trazer essa dimensão. Eu deixei o vídeo no botão aqui embaixo para você assistir agora, e tudo que você precisa fazer é assistir, fazer essa receitinha de 3 minutos pela manhã e começar a receber elogios. Mais uma vez, a gente tá trazendo dimensão, né, pro benefício ali que ela quer. Não é só a perda de peso. Aquilo vai ter outro impacto na vida dela. E aí, aqui, como que a gente sabe qual é o impacto que essa mulher quer? Muitas vezes, através da pesquisa. O que elas querem sentir? Elas querem sentir a calça ficando larga, elas querem receber elogios de outras pessoas, elas querem ser validadas, elas querem se sentir admiradas, enfim. Isso também faz parte ali da conexão. E é legal que assim, né, fala receitinha de 3 minutos pela manhã, né, menciona pela manhã, que dá essa sensação pra pessoa que algo é mais tangível, é mais real, não é uma coisa solta, e isso bate também naquele ponto da especificidade. Por mais que pela manhã não seja, quando a gente olha, não é uma técnica de copy ou algo assim do gênero, não necessariamente. É um elemento normal, só que isso combado com um elemento de curiosidade, aí sim se torna algo que realmente a pessoa vai olhar e falar, ok, então ela vai mostrar alguma coisa que eu vou fazer amanhã, pela manhã, em 3 minutos. Exato. E aí fica específico, e é justamente isso que a gente precisa na copy, né? Exato. Então, apesar da gente chamar, a gente chega aqui, né, você está pronta para isso, no caso, para os elogios, clique no botão e me agradeça depois. Apesar do clique no botão, né, chamada estar aqui, toda essa construção que a gente fez aqui tem a ver com aquele bloquinho que a gente falou de ação mesmo, né, de chamar para ação a pessoa. E aí vocês conseguem perceber que a gente conseguiu construir ele com vários elementos aqui, como a gente pontuou. Então, vamos passar aqui para o nosso segundo anúncio. Também é um anúncio de emagrecimento que vendeu bastante, né, vendeu mais de 20 milhões ali em uma única oferta. Só com esse gancho, depois as lateralizações dele venderam também. Então, esse gancho aqui em específico, ele fala, meu marido implorou para que eu parasse de fazer esse truque do sal com gelo, depois que eu perdi 25 libras em 2 semanas. Para começar falando desse anúncio aqui, eu acredito que tem uma escolha muito assertiva que foi feita nas copies dos anúncios dessa oferta em geral, que foi o seguinte, na época, se vocês já eram copywriters nessa época, a gente tinha algumas ofertas escaladas no mercado com o mecanismo do sal rosa. Então, quando nós lançamos essa oferta, que tinha o mesmo mecanismo, o leilão estava muito sofrido. Então, todos os anúncios que a gente subia falando
de sal rosa, eles tinham um custo por clique muito caro e seria muito difícil escalar dessa forma. Então, a gente precisou desenvolver uma técnica para conseguir falar de sal rosa sem falar do sal rosa. E a técnica aqui, que a gente chama de falar sem dizer, né, é justamente você dar um outro nome ali para um elemento de curiosidade, quase, né, como algumas pessoas chamam de nome chiclete, mas que faça, de alguma forma, referência àquele mecanismo já validado. Então, esse anúncio, todas as imagens dele eram sobre sal rosa, do Himalaia. Então, tinha ali o visual do anúncio todo mostrando sal rosa do Himalaia. Mas a gente chamou isso de truque do sal com gelo. Então, a gente saiu de um leilão que o custo por clique ali estava 20 e poucos reais para um custo por clique de 5 reais, de 4 reais. E conseguimos escalar bastante por conta disso, porque a gente deu aquela hackeada no leilão do Meta. Isso é legal comentar, porque, para quem não sabe, o Facebook, todos os anúncios que você sobe lá, eles são transcritos. E o Facebook tem uma IA para poder distribuir para os determinados leilões. Então, a oferta, quando estava com o truque de sal rosa, estava indo para o leilão com um monte de outras pessoas. E quando virou sal com gelo, foi para outro leilão. É uma coisa mais avançada de se fazer, né? De a gente conseguir ter esse olhar, tipo, o que está usando no mercado, como que a gente pode desviar. Mas também é algo muito importante de ser feito, porque senão, às vezes, você está com uma copy que converte, mas não está escalando, não está fechando ruas ali, por uma questão de que tem muitas pessoas falando da mesma forma como você está falando. Por isso que é importante o SPY, né? Às vezes as pessoas acham que é só para, eu quero entender o que está funcionando para modelar. Mas às vezes você quer entender o que está funcionando para você fazer diferente. E acho que esse é um caso perfeito disso. Exato. Além disso, no nosso hook aqui, então, a gente já traz uma promessa, digamos assim, a gente está falando da perda ali de peso, agregando o peso, agregando a perda de peso ali, o tempo. E eu acho isso muito forte, tá? Porque muitas vezes, se a gente for olhar no orgânico, se uma mulher posta lá, perdi 10 quilos, a primeira pergunta que aparece é em quanto tempo. Então, a promessa, tendo essa especificidade do tempo, ela torna muito mais forte, porque se eu falo pra você, eu perdi 10 quilos, e você me pergunta em quanto tempo, eu falo 2 anos, você já fala assim, vixe, não vale o esforço. Então, quando você coloca um tempo aqui em específico, e pra pessoa parece um tempo razoável, aquilo se torna mais desejável. E aí você consegue parar ela aqui, nesse nosso momento da atenção, muito melhor, tá? E uma coisa interessante nisso, é aquela coisa que eu falei também. A gente não tá querendo escrever com as nossas palavras. A gente não tá querendo escrever, não é um poema pra gente inventar as coisas aqui. A Angélica falou, ela viu, né, várias vezes que lá no Instagram, no TikTok, quando alguém posta que perdeu X quilos, a primeira coisa que as outras fazem é perguntar em quanto tempo foi e também como foi. Então isso é bem importante, porque você não tá tirando isso da sua cabeça. Você tá consumindo conteúdos do TikTok, do Instagram, do YouTube, enfim, de vários lugares, para conseguir extrair isso das pessoas e encaixar. Claro, de forma diferente, mas a essência tá ali, né? Sim. E aqui depois do anúncio a gente faz uma transição que eu particularmente gosto muito, já vi funcionando muito em muitos anúncios, que é, se você usa sal com gelo uma vez por semana e não consegue perder pelo menos 3 polegadas de barriga fazendo isso, você está usando da maneira errada. Então, isso aqui a gente já conseguiu escalar em diferentes ofertas, com diferentes mecanismos, porque você traz pra pessoa aquela ideia do, como assim que eu tô fazendo errado? Tem um jeito certo de fazer? Mesma coisa se o elemento de curiosidade aqui fosse banana, por exemplo. Se você come banana uma vez por semana e não tá perdendo peso fazendo isso, você tá comendo do jeito errado. E também você já coloca de uma certa forma que já existe pessoas fazendo isso. Tipo, se você está fazendo, é como se a pessoa já conhecesse e ela falar, não, mas peraí, eu nem sei disso, como que é. Exato. E aqui essa questão do 3 polegadas de barriga fazendo isso entra mais uma vez naquilo que a gente falou de trazer uma dimensão, né? Tá em polegadas porque tá adaptado já para os Estados Unidos, mas seria equivalente eu falar para uma mulher aqui no Brasil que ela perdeu alguns centímetros de cintura. Então essa mulher, ela sabe o impacto que aquilo tem visualmente, né? Então é legal trazer essa dimensão do resultado de diferentes formas, mas pensando sempre daquilo ficar o mais visual possível, ela conseguir enxergar aquele resultado, ele ser tangível, sabe? Aí aqui a gente já começa a conexão com o eu também, todas as vezes que a gente for trabalhar esse eu também, de alguma forma, conecta. Então, eu também não sabia até descobrir um truque que mudou a minha vida. E eu vou te ensinar como é fácil. Então, a gente já trouxe calma aí que é fácil, eu vou te ensinar. Eu estava me sentindo desesperada para perder peso e eu decidi fazer, né, essa receitinha aqui no caso. Nos primeiros 10 dias, eu desinchei completamente. Aqui tudo que eu vou trazer, como eu já prometi o peso ali em cima, tudo que eu vou trazer aqui de transformação, eu tentei trazer dimensão para coisas diferentes, tá? Então, todas as minhas calças ficaram largas, é uma coisa que as mulheres de fato desejam, e a gente descobre isso na pesquisa. O meu rosto afinou, então tem bastante vídeo viral, por exemplo, no TikTok, de mulheres mostrando o antes e depois do rosto delas do emagrecimento. Então, as mulheres de fato também estão desejando isso, né? Ficar com o rosto mais fininho, por exemplo. E nem as pernas inchadas no final do dia eu sentia mais. Mais uma dor que eu encontrei ali através da pesquisa de público, né? Aquelas mulheres que elas chegam cansadas, pernas super inchadas, que muitas vezes tem a ver com uma retenção, tem a ver com estar acima do peso, e que elas desejam resolver esse problema. Então, quando a gente coloca aqui que em 10 dias ela desinchou completamente e ela teve todos esses benefícios aqui, a gente já tá trazendo muito mais dimensão pra vida dela, né? Do que essa receita tava impactando ali. E em apenas 2 meses, eu tive que mudar completamente o meu guarda-roupas, porque nada me servia mais, que também é aquele probleminha desejável, né? Que todas as mulheres querem.
Aí aqui tem uma coisa legal, né, que a gente fala assim, ó, olha, esse era o tamanho de roupas que eu vestia antes e essa sou eu hoje. Isso aqui a gente também teve que fugir na época ali, do que estava todo mundo fazendo. Então não era só colocar uma foto do antes e depois, a gente abria, de fato, uma calça larga. Então o visual, ele impactava bastante. A mulher aqui, né, o avatar transformado, ela colocava essa calça larga na frente do corpo e ela mostrava, ó, isso daqui é o que eu vestia antes, esse aqui sou eu hoje. Então trouxe essa transformação de uma forma muito visual, que gerou bastante impacto no nosso anúncio. Tem uma coisa legal disso daqui também, é que às vezes a gente escreve algo e aquilo funciona. E tem uma coisa que eu falo, né? Se aquilo funcionou, e o criativo vai chegar um momento que ele vai morrer. Só que o criativo morreu. O que fez ele funcionar, muitas vezes não. Então existem formas e maneiras de fazer aquele mesmo argumento de forma diferente. Então, antigamente, o depoimento era a imagem na tela de antes e depois. Depois foi sofisticando, chegou no momento dessa comparação de roupas aí. Então, a gente sempre vai conseguir olhar para alguma coisa e transformar ela em algo muito diferente, seja pelo formato, seja, enfim, pela forma como a gente está organizando os argumentos ali, e sempre pegando algo que já funciona, que já está validado de alguma forma, e trazendo aquela ideia dos elementos, né, quando a gente traz ali o método, né, os elementos de conversão, eles são elementos fixos. O único elemento ali que a gente pode considerar que ele tem variações é o elemento do mecanismo, mas o elemento de pegar atenção e tudo mais são coisas que sempre estão, a atenção é mais a questão ali do momento, trends e tudo mais, mas a conexão, por exemplo, a mesma coisa que se falava antigamente para vender emagrecimento, é a mesma coisa que se fala hoje, é as mesmas dores, não mudou muita coisa. Tem um ou outro ponto que altera, mas no geral é isso. Então, a gente pega essas coisas que são batidas e coloca elas em outra roupa, né? Basicamente isso. Perfeito. E aqui continua, então, como apenas usando o sal com gelo de um jeito bem peculiar. Então, o nosso elemento de curiosidade de sal com gelo, ele já é curioso o suficiente, mas a gente deixa esses gapzinhos de curiosidade ali, que tem um jeito peculiar, um jeito diferente, talvez até estranho de você usar isso daqui. Então, você vai abrindo esses loopingzinhos ali na cabeça da pessoa, que faz com que ela fique cada vez mais curiosa. Aqui a gente chega num momento também que a gente vai começar a trazer aquela dimensão para ela de outras coisas que isso impactou na vida dela. Então, sério, os meus amigos ficaram curiosos para saber o que eu fiz. Eu não aguentava mais receber tantas mensagens a respeito. Isso a gente bate muito naquela questão da validação, né? Então, quando você emagrece, as pessoas estão te elogiando, as suas amigas estão perguntando o que você fez, querendo saber desesperadamente. A mulher, ela se sente muito validada, né, com isso. E esse é um ponto bem importante, principalmente para o público feminino, nesse quesito, porque mexe com a autoestima dela diretamente. Então, muitas vezes a mulher, quando ela não tá se sentindo bem dentro do próprio corpo dela, ali a autoestima dela tá baixa, o que vai fazer ela se sentir bem, muitas vezes, é a validação externa, mais do que a interna. Então, trazer esses elementos para cá, eles são muito legais, né? E também tem aquela questão de causar inveja, que já é do ser humano, né? Então ela vai olhar para isso daí e falar, nossa, aquela minha amiga específica que às vezes fica me julgando, ou que tá magra e eu não sei o quê, essa pessoa eu vou conseguir impressionar ela. Sim, perfeito. Aí aqui a gente continua, né? Elas já estavam ficando bravas comigo, querendo fazer exatamente o que eu fiz para transformar o meu corpo em tão pouco tempo. É só fechando essa ideia ali da inveja, da validação e etc. Então eu decidi compartilhar um vídeo para contar como essa nova maneira de usar sal com gelo me ajudou a emagrecer tão rápido. Aqui a gente já começa a trabalhar ali a nossa chamada para ação. E sempre de uma forma até sutil. Então, por isso que eu decidi fazer um vídeo, a gente tá dando ali um motivo para aquilo. Eu vou deixar o vídeo explicando de forma bem simples todo o passo a passo. Então, se você quer emagrecer sem ter que comer salada o dia todo, sem ir para academia e sem cirurgias, você precisa assistir isso agora mesmo. Sério, apenas experimente essa receita por 5 dias e veja o que acontece. Eu gosto bastante de acrescentar esses elementos aqui. Teste por 5 dias, faça isso por 2 dias, você já vai ver o que vai acontecer, porque é um tempo bem razoável para a pessoa, né? Então, você até tá falando pra ela, são pelo menos 5 dias pra você começar a ver alguma coisa. E pra pessoa, 5 dias é um tempo ok, né? E a promessa, ela não é muito agressiva, né? Se ela falar, e veja o que acontece, a pessoa fica com aquilo, a escolha é minha. Tem um fechamento que a gente sempre faz aqui com certa frequência, que é tipo assim, você não precisa confiar no que eu tô falando. Você testa, vai lá, testa, é de graça, o vídeo tá aqui, assiste, testa, e depois você só volta no vídeo e comenta o resultado que você teve, assim como essas mulheres que você tá vendo agora. E aí mostra os antes e depois. Também é uma forma de falar a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Exato. Aqui a gente já tá falando, né, do vídeo, mas a gente também traz um pouco mais de dimensão. Eu gosto de trabalhar esse CTA ali, essa chamada para ação, dessa forma bem persuasiva, porque costuma ajudar bastante na conversão, né? Então, agora eu estou usando roupas que não me cabiam há anos e eu me sinto super feliz com o meu corpo. Então, a gente traz até um pouco mais de benefício emocional aqui, né? De como ela se sente ali dentro do próprio corpo. É muito comum vocês verem na pesquisa de público que vocês fazem ali, o público falando, eu não me sinto bem com a minha imagem no espelho, não me sinto bem dentro do meu próprio corpo. Isso é muito forte aqui para esse nicho. E aí a gente continua, né? Clique no botão aqui embaixo, assista ao vídeo especial e gratuito, ensinando tudo, incluindo um ingrediente secreto. Esse ganchinho aqui, geralmente, ele funciona, né? Acrescentamos também aqui uma urgência, né? Mas corra, porque por alguma razão já derrubaram o meu vídeo 4 vezes desde ontem. E aqui eu não precisei falar sobre a conspiração, sobre qual é a empresa que tá fazendo isso, etc. Mas a gente deixa aquela perguntinha, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Por que será que a indústria do emagrecimento não quer que você o veja? Então, eu tô fazendo um pouquinho de conspiração, mas de uma forma um pouco mais sutil. Tô deixando a pessoa mesmo refletir sobre, sem eu precisar afirmar muito. Então, clique aqui no botão azul de Saiba Mais e comece a mudar o seu corpo
campo ainda hoje. Muito bom, muito bom. Se pega pra ver, né? Quando eu tô olhando aqui as copies do pessoal, muitas vezes um dos principais erros é na hora de fazer a CTA. Fica muito rápido, que não finaliza esse desejo, porque a parte se a gente fosse resumir todas as etapas ali do lead ao ver um criativo, é tipo assim, a gente vai pegar a atenção dele, a gente vai gerar essa conexão, depois a gente vai redirecionar ele para VSL. Então, às vezes as pessoas fazem até que bem a primeira e a segunda parte, mas nesse final acaba pecando ali, não finaliza da forma como deveria. Acaba ficando algo muito rápido, muito seco, e aí... Capricha em todo o restante e o CTA fica meio xoxo, né? E aí acaba ficando algo meio fraco, sem contexto e não gerando o impacto que precisa, não finaliza. Gerou toda a conexão ao longo do criativo, preparou muito bem aquela pessoa, mas no final, às vezes a pessoa não sentiu aquele desejo final de ir pra lá, pra assistir. Inclusive, às vezes as pessoas até vão, só que a retenção delas, e a gente olha muito isso lá no VTERP, porque dá pra ver os criativos, às vezes a retenção desses criativos que têm CTAs ruins são muito baixas, porque a primeira coisa que falar na VSL que ela não gostou, ela já vai sair. Agora, se ela já sai do Facebook, do Instagram, do TikTok, qual seja a fonte de tráfego, já com essa ideia muito clara na cabeça de que não tem um ingrediente secreto aqui, ela vai ficar, e muitas vezes vai ter argumentos na VSL que faria ela sair. Só que o fato de você ter colocado aquilo ali no anúncio, fez, não, peraí, eu vou esperar pra ver aquele negócio que ele falou. Isso é bem importante, essa finalização ali, né? Perfeito. Isso me pega também bastante. Às vezes a pessoa faz um criativo lindo e o CTA... Esse é um momento aqui que a gente tem que finalizar, né, a venda do nosso... Então tem que caprichar no CTA, colocar bastante elemento ali de persuasão. E assim, no próximo vídeo, esses 2 próximos anúncios que a gente vai analisar, eles são da minha técnica, que eu acredito que é a queridinha do momento, que eu posso garantir pra vocês que é o que mais tá funcionando pra mim agora aqui, né, pra gente aqui agora, e que vocês não estão vendo as pessoas falar muito sobre por aí, tá? Então, eu não perderia a próxima análise por nada desses 2 criativos. E essa segunda revisão é bem interessante porque, como você falou, quase ninguém tá fazendo isso, e quando tem poucas pessoas fazendo, é aí que mora a maior parte do resultado, né? Tem que aproveitar no momento ali no time, que depois vai surgir outras coisas, a gente tem que ir surfando como vem as ondas ali. E tem uma coisa importante também pra gente falar aqui, pra finalizar, juntamente com a Angélica ali ter se juntado pra gente fazer o Copylab, pra disponibilizar os conteúdos e tudo mais, a gente se juntou também por um motivo maior, mas que a gente ainda não vai falar totalmente aqui. A gente viu o mercado como ele tá, a gente viu como as pessoas estão ensinando que não é copy, estão vendendo coisas engessadas, métodos que não funcionam, falando que existe um GPT que escreve coisas pra você que vende, ou qualquer outra coisa assim do gênero. E quando a gente para pra ver isso daí, é muito diferente da nossa realidade, de tudo que a gente faz pra escalar aqui hoje, e por causa disso a gente resolveu colocar um ponto final, em fazer, que eu até brinco, né, fazer um detox no mercado, em trazer o que realmente, não o que a gente acha, mas o que tá funcionando no mercado, porque vira e mexe, a gente muda a forma como a gente escreve, a gente adapta novas coisas, a gente começa a se reinventar, né, como até a gente mencionou aqui, né? Antigamente o antes e depois era de um jeito, depois começou a ser mostrando, tipo, a causa, depois a própria pessoa ali já falando, então as coisas sofisticam, e a habilidade do copywriter, a principal habilidade dele é essa leitura de mercado, e não ficar engessado a métodos e tudo mais. E por mais que talvez nesse momento você tenha visto esses 2 anúncios e fala, meu Deus, como que faz para escrever algo assim, como que faz para ter essa fluidez, ou se você olhou e achou muito simples, independente, tá? A verdade é que isso daqui não foi construído simplesmente escrevendo completamente, foi através de um método. E é justamente isso que é também essa junção minha e da Angélica aqui. A gente não pode falar muito ainda, né? Mas sem dúvida alguma vai impactar bastante aí o resultado que você tem, a opressão que você tem, que você está, o que seja. E a gente realmente quer marcar o mercado de um jeito que, sinceramente, eu acho que nunca aconteceu. E é isso. Acompanhe aí os próximos spoilers aí, quem sabe a gente revela na próxima aula também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da análise e até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.